First question is from Kenneth. A primeira pergunta é de Kenneth. Kenneth é do Malawi. As doenças que sofremos são atos do diabo? Eles são espíritos malignos ou demônios? Se são, como os médicos os curam, mas eles não têm o Espírito Santo neles? Well, first and foremost, it's important for you to know Em primeiro lugar, é importante que você saiba que nem todas as doenças vêm diretamente do diabo. sometimes the Às vezes há coisas diferentes que acontecem com as pessoas, e Jesus nunca nos deu a impressão de que todas as doenças e enfermidades estavam diretamente ligadas a Satanás. Of course, he has a remote. É claro que ele tem um envolvimento remoto nisso porque ele foi a causa disso desde o início, porque a Bíblia nos diz que através do pecado a morte veio ao mundo, e a doença é a morte incipiente. You see, so otherwise, Caso contrário, não teria sido possível que você ficasse doente. Mas então sua pergunta é se Satanás tem algo a ver com isso. Como os médicos podem curá-los? Ok, outra coisa muito importante que você precisa saber é que Satanás não é onipotente. he doesn't have all the power. Ele não tem todo o poder. Ele não pode controlar toda a natureza. Então, não importa o que ele faça, ainda temos algum poder. Ainda temos alguma influência em nossas próprias vidas como indivíduos. Podemos exercer nossa autoridade. Por exemplo, se você estudar as Escrituras, descobrirá que há uma história sobre um homem que estava endemoninhado em Gadar. The Bible tells us he had a legion. A Bíblia nos diz que ele tinha uma legião de demônios. E quando Jesus passou por aquela rua, a Bíblia diz que o homem correu em direção a Jesus. Mesmo que ele tivesse os demônios nele, ele correu em direção a Jesus. Os demônios não o fizeram ir a Jesus. If they had anything to do Se eles tivessem algo a ver com isso, eles gostariam que ele não fosse lá. Mas eles não conseguiram impedir o homem de correr em direção a Jesus, mesmo estando endemoninhado. É sobre o quão longe chega quando os demônios podem controlar a vida desse homem a um certo nível. Assim, mesmo as pessoas possuídas por demônios não são 100% controladas pelo diabo, porque o indivíduo tem vontade própria. Now, when you understand Quando você entender isso, você entenderá que não importa o que o diabo faça, ainda temos algum poder, alguma influência. Porque os seres humanos foram feitos para serem superiores aos anjos, especialmente quando você considera que esses demônios são anjos caídos. Então, mesmo que Satanás tenha feito algo, você pode desfazer o que Satanás fez, em grande medida. Você pode desfazê-lo. let's assume Vamos supor que Satanás tenha causado um acidente em um homem. Vamos até supor que ele estava tão possuído, sofreu um acidente e danificou seu carro. Você pode levar o carro para conserto e Satanás não pode impedir o conserto do carro. Você vê, você pode consertar o carro. Mesmo que os pneus tenham esvaziado através de uma manipulação satânica, como você pode consertar o carro? you from fixing the car. Porque Satanás não pode impedi-lo de consertar o carro. Se Satanás tivesse todo o poder que muitas pessoas pensam que ele teria matado a todos. Então, por que ele não fez isso? Ele gostaria de. A razão pela qual ele não fez isso é porque ele não pode. Então isso prova que Satanás não tem todo o poder. E assim podemos, na maioria das vezes, desfazer muitas das coisas que o diabo fez, quando entendemos como. Mas em muitas coisas, mesmo na ciência médica, eles não entendem, não têm todas as respostas. E onde eles não têm as respostas, eles são incapazes de fazer algo a respeito. Portanto, não insinuamos que quando o diabo fez algo, não podemos desfazê-lo. No. Não. O homem foi feito para ter mais poder do que as forças satânicas. Você vê, mas porque ele caiu lá no jardim, ele perdeu sua autoridade. Assim, Jesus Cristo veio para nos dar autoridade em seu nome, para que o que não podemos fazer pela capacidade humana, possamos fazê-lo em seu nome, que é superior à capacidade humana. Então você pode fazer muito como ser humano, e é por isso que os médicos também podem fazer muito. E eles vão fazer mais, mas onde eles falham, podemos fazer muito mais.